eu sou a Renata e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode salvar o seu casamento de forma definitiva. Mesmo se você for a única interessada nisso, mesmo que ele já não tenha o mesmo interesse por você, mesmo que as brigas sejam constantes, mesmo que seu parceiro já tenha desistido, ido embora, esteja com raiva, esteja tendo um caso ou diga que não há esperança. Tudo com um método simples que transformou a minha vida e a vida de milhares de mulheres em todo o Brasil. Isso pode parecer impossível ou bom demais para ser verdade, mas continue assistindo esse vídeo até o final e você vai entender de uma vez por todas o que é que está faltando para você ter um casamento feliz de verdade. Antes de mais nada, tem uma coisa que você precisa saber. Eu já tive meu casamento de 10 anos arruinado e meu marido chegou até a sair de casa. Mas deixa eu te contar como tudo isso começou. Eu e o Antônio nos conhecemos e depois de 3 anos de namoro, decidimos nos casar. O dia do nosso casamento foi muito abençoado, sem dúvida o dia mais feliz da minha vida. Fizemos vários planos e tínhamos certeza de que era o passo mais importante que já demos. No início, tudo caminhava bem. Éramos um casal muito apaixonado e em total sintonia. Até que, em algum momento, as coisas começaram a sair dos trilhos. Surgiram as primeiras discordâncias. Eram apenas algumas brigas bobas sobre a programação do final de semana, sobre a visita da família, a atenção que os amigos exigiam e o trabalho. Mas nada que eu deveria me preocupar muito, afinal, qual casal que não tem uma briguinha ou outra? Mas algumas semanas depois, o ciúme também começou a aumentar. E eu não gostava quando ele chegava tarde, enquanto eu estava em casa sempre esperando por ele. Ele chegava cansado e só queria deitar e dormir. Confesso que isso começou a corroer a relação. Cheguei a pegar o celular dele algumas vezes. Estava desconfiada que ele talvez estivesse interessado em outra mulher, mas tentava me acalmar e achava que isso deveria ser besteira da minha cabeça. Depois de 1 ano, eu engravidei da Sofia. E não foi uma gravidez planejada. Mesmo assim, eu acreditava que a chegada desse anjinho iria trazer mais união e paz para a nossa relação. Mas não foi bem isso que aconteceu. A Sofia nasceu e muita coisa começou a piorar ainda mais em nossa rotina. E com isso, as brigas tornaram-se cada vez mais frequentes. Eu tinha que cuidar sozinha de nossa filha, da casa e do meu trabalho. Não era fácil. E tudo que eu queria em troca era ser mais valorizada e amada. O respeito foi acabando entre nós dois. As agressões verbais se transformaram em xingamentos. Não gosto de falar disso, mas por diversas vezes chegamos ao ponto de discutir bem na frente da nossa filha. Ela chorava muito e isso me doía demais. Quando chegava perto da hora dele chegar em casa do trabalho, já me dava um nó no estômago. Eu ficava pensando em como falar as coisas com ele, escolhendo palavras que eu deveria usar para evitar mais brigas, mas não adiantava. Me sentia sozinha naquele relacionamento. Chorava muito e me perguntava se tinha escolhido o homem certo para a minha vida. Ele não me olhava mais, não me tocava, não sentia mais desejo por mim. Nem sequer um elogio saía da boca dele. É verdade que meu corpo mudou depois da gravidez. Acontece com toda mulher depois da gestação. Eu comecei a me sentir feia, com baixa autoestima. Estava desmotivada de tudo aquilo que estava vivendo. Mas eu tentava equilibrar tudo por causa da nossa filha. E tinha a pressão que eu sofria da família também. Passamos a dividir a cama como se fôssemos irmãos. Exceto nas noites em que ele me procurava como se eu fosse apenas um objeto qualquer, para satisfazer as suas vontades. Nessas horas eu me sentia usada, descartável, um verdadeiro lixo. Deitar na mesma cama que ele e ao mesmo tempo estar sozinha me matava por dentro todas as noites. Várias vezes eu chorei baixinho para ele não escutar. Eu não entendia como as coisas tinham chegado naquele ponto. Cheguei a pensar em separação, mesmo não sendo o que eu realmente queria. Eu não tinha casado para me separar. Não era isso que eu queria. Ele é o pai da minha filha e eu ainda o amava muito. Eu nem conseguia imaginá-lo separado de mim, vivendo com outra mulher. Só de pensar nisso já me dava uma tristeza profunda. E, além de tudo, era ele quem bancava as nossas maiores despesas. Então, confesso que eu também não sabia como seria se ele fosse embora. Essas coisas só me deixavam mais triste e infeliz. E quanto mais triste e infeliz eu ficava, mais eu e o Antônio brigávamos e brigávamos. Chegamos ao ponto de uma vez discutir na rua, com várias pessoas ouvindo e olhando para nós. Foi uma grande vergonha que nós dois passamos. Todas as vezes que eu tentava conversar sobre a nossa relação, ele dizia que trabalhou o dia inteiro, estava cansado e que não era o momento certo para discutir relação. Na verdade, o momento certo nunca chegava. Se o assunto era sobre nós dois, todos os momentos eram errados. Me lembro que no meu aniversário de 30 anos, eu já não tinha mais vontade de fazer nada. Tanto que eu não fiz nenhuma comemoração. Infelizmente, eu não tinha o que comemorar.
Quando chegava o ano novo, em que as pessoas ficam esperançosas que algo vai melhorar no ano que se inicia, eu já não tinha mais forças para acreditar nisso. Eu percebi que todos os meus sonhos e planos com ele estavam ficando para trás, se desfazendo como uma nuvem que passa. Eu estava completamente entregue e sem rumo. Eu ainda não sabia disso, mas na verdade eu estava entrando em uma depressão. Eu pensava muito na minha filha, que só tinha 4 anos, e não queria que ela crescesse sem um pai ao lado dela. Decidi que eu precisava tomar uma atitude sobre aquilo. Eu ia falar tudo o que realmente estava engasgado na minha garganta durante todo esse tempo. Quando ele abriu a porta, meu coração disparou, mas não demonstrei. Ele estava aparentemente calmo, se sentou bem na minha frente e escutou tudo o que eu tinha a dizer. E no final de tudo, ele apenas pronunciou as seguintes palavras: "Para mim chega. Não aguento mais esse casamento. Estou saindo de casa." Eu fiquei estática. Eram as últimas palavras que eu esperava ouvir da boca dele. Nesse momento, eu senti uma dor indescritível. Eu vi tudo desmoronando bem na minha frente, sem que eu pudesse fazer nada. Eu chorei, gritei, me desesperei, e em meio àquele turbilhão de sentimentos, eu até me humilhei. O agarrei e implorei para que ele ficasse. Ele simplesmente me afastou dele, se dirigiu para o quarto. A Sofia veio até a sala chorando e eu a peguei no colo. Ele pegou algumas roupas, deu um beijo na Sofia e foi embora. Nem mais uma palavra pronunciada. Nesse momento eu fiquei completamente sem chão. E por um bom tempo demorou para a ficha cair. Eu não conseguia acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Todos os dias eu ligava desesperadamente para ele. Queria saber onde estava, com quem estava, mas ele quase nunca respondia. E as poucas vezes era apenas para saber se a nossa filha estava bem. Eu comecei então a frequentar os mesmos lugares que sabia que ele ia, para tentar chamar a atenção dele. Quem sabe, se ele me visse toda arrumada, poderia despertar um pouquinho de ciúmes e o desejo dele por mim. Mas toda vez que eu chegava no mesmo ambiente que ele, era ignorada e ele ia embora. Parecia que tudo isso que eu fazia só o afastava ainda mais de mim. Me aproximei dos amigos dele na esperança de saber sobre as coisas que ele estava fazendo. Queria saber se já existia outra mulher em meu lugar. Então cheguei a bancar detetive. Vigiava tudo que ele fazia, até na internet, mas isso só me machucava ainda mais. Algumas vezes cheguei a usar a nossa filha como desculpa para conseguir falar com ele. Me sinto envergonhada por isso. Eu realmente estava no fundo do poço. E uma das coisas que mais me doía era escutar a Sofia me perguntando todos os dias: cadê o papai? Eu sempre dava uma desculpa que ele estava viajando. 3 meses depois da separação, fui conversar com a minha sogra e cunhada, expor toda a situação. Afinal, nós tínhamos construído uma família. Talvez, se elas falassem com ele, ele poderia nos dar mais uma chance. Elas até tentaram falar com ele, mas foi tudo em vão. A essa altura, eu já estava muito triste e chorava quase todos os dias. Então, uma amiga me indicou um psicólogo. Lembro que 1 hora de consulta custava R$ 195. E eu ainda precisava retornar uma vez por semana. Eu vi aquilo como uma luz no fim do túnel. Mas depois de 6 meses de terapia, sem faltar nenhum dia, eu acabei não tendo muito resultado com aquele psicólogo. Ele ficava apenas falando coisas que eu já sabia, me perguntando coisas sobre o meu passado, e aquilo só me deixou mais angustiada. Aquilo não estava surtindo o efeito que eu esperava, e eu acabei gastando muito tempo e dinheiro. Comecei a ter crises severas de insônia, e meu cabelo começou a cair. Eu estava completamente destruída por dentro, sem rumo, completamente derrotada e deprimida. Já fazia 9 meses que o Antônio tinha saído de casa, e todas as minhas tentativas não deram em nada. Eu tentava de todas as formas minimizar essa dor, mas era insuportável. Passava noites acordada, angustiada, com um aperto forte no peito e um grande vazio. O aniversário de nossa filha se aproximava, e mesmo sem ânimo, decidi fazer a festa dela de 5 aninhos. Afinal, ela não tinha culpa de tudo aquilo. Dias antes do aniversário, comecei a preparar tudo para a festinha dela, e para ganhar um pouco mais de espaço, precisei levar algumas coisas para a antiga casa dos meus avós. Chegando lá, fui tomada por um sentimento de forte emoção ao entrar naquela casa. Sentei numa poltrona vermelha que minha avó tanto amava e caí no choro. Chorei muito mesmo, chorei por tudo que tinha vivido até aquele momento. Ali lembrei dos meus avós, velhinhos, sentados naquela sala, e como ele falava que a minha avó era sem dúvidas a mulher mais linda do mundo. Eles eram o espelho de como eu enxergava o meu casamento lado a lado do meu marido quando estivéssemos velhinhos. Me levantei da poltrona e caminhei até a estante onde havia um porta-retrato deles, bem empoeirado já. Nessa mesma estante tinha um livro que chamou a minha atenção. Ele tinha uma capa azul e estava bem amarelado, mais do que qualquer outro que estava ali. Era um livro que explicava sobre os segredos da vida a 2. Peguei o livro e bem na contracapa dele continha uma dedicatória para meu avô.
Voltei a sentar na poltrona para ler e comecei a folhear aquele livro. Algumas frases me saltaram aos olhos e isso me intrigou. Como eu nunca tinha percebido aquele livro ali antes? Fiquei perplexa. Em algumas horas eu devorei aquele livro. A minha percepção se voltou para algo que eu jamais tinha pensado. Foi como se eu tivesse dado um estalo na minha mente e tudo começou a fazer muito sentido. Eu estava bem diante da chave que poderia ser a virada para toda aquela situação que eu não suportava mais viver no meu casamento. Naquele momento eu levantei confiante. Fui tomada por uma esperança de que algo novo poderia acontecer. Cheguei em casa e comecei a buscar mais informações sobre relacionamentos entre homem e mulher. Mas rapidamente pude concluir que essas informações não estavam no Brasil. Encontrei livros, matérias, artigos e pessoas, principalmente dos Estados Unidos, que poderiam me orientar. Então, comecei a fazer a tradução de todo o material. Estudei durante meses sobre relacionamentos, desde a pré-história até os dias de hoje. Até entender, catalogar, filtrar o que eu precisava para recuperar o meu casamento. Eu comecei a entender como a cabeça dos homens funciona e como usar a inteligência emocional para lidar com eles. Eu sabia que estava no caminho certo, mas confesso que mesmo tendo muita informação, eu ainda estava com medo de testar no meu casamento e me decepcionar mais uma vez. Mas fiz, eu não tinha saída. Eu precisava voltar a sorrir de novo e decidi testar todas aquelas técnicas aparentemente loucas. Talvez essa fosse a minha última chance, e o resultado foi surpreendente. Passadas algumas semanas, chegou o dia do aniversário da Sofia. Terminei o banho, me arrumei e, ao me olhar no espelho, consegui enxergar bem diante dos meus olhos uma nova mulher. E digo isso, pois estava me sentindo mais forte e confiante. Eu sabia o que tinha que fazer e decidi começar naquele momento mesmo. Cheguei perto do Antônio e falei com ele que estava feliz com aquele momento. De início, ele não me deu muita atenção, mas insisti e iniciei uma conversa em que tomei coragem e apliquei algumas técnicas que havia aprendido. Acho que há tempos não nos falávamos por mais de 3 minutos e, de repente, já havia passado uns 20 minutos que estávamos ali parados, falando sobre algumas coisas, sem que fosse o início de uma briga. Alguma coisa tinha mudado, ainda que bem sutil. Depois dessa conversa, peguei ele me olhando umas 3 vezes durante a festa. Aquilo me animou. Ele há tempos não reparava em mim. Não resisti e decidi colocar em prática mais algumas técnicas, bem simples de comportamento. Chamei o Antônio. Enquanto ele caminhava na minha direção, eu o olhava e quando ele chegou perto, falei uma frase bem específica no ouvido dele, conforme havia aprendido. Surpreendentemente, ele não se afastou, apenas sorriu e me abraçou. Eu estava completamente extasiada, sem acreditar no que estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Então entendi que aquele realmente era o caminho, mas eu ainda precisava lapidar meus conhecimentos, e isso era só uma questão de tempo. O aniversário terminou, cumprimentei ele com 2 beijinhos no rosto. Enquanto ele ia embora, ele olhou para trás e, inesperadamente, fez um elogio sobre o vestido que eu estava usando. Fiquei surpresa demais. Eu apenas sorri e agradeci. Minha cabeça estava fervilhando e, mesmo com algumas sutis mudanças, eu estava animada. Algo de diferente estava acontecendo. Continuei estudando e aplicando em paralelo com ele, mesmo sem ele perceber. Pouco tempo depois, os desentendimentos já não davam mais origem às discussões. E pouco a pouco a gente conseguia conversar sobre assuntos diversos e até rir um pouco de algumas situações do dia a dia. Foi um processo diferente de todas as outras tentativas. Eu estava aprendendo a lidar com cada situação específica de forma calma e confiante. Ele, aos poucos, começou a frequentar a nossa casa novamente, participava de almoço aos domingos, me chamava para jantar no meio da semana. Naturalmente, começamos uma espécie de namoro. E a forma como eu o tratava fazia ele literalmente correr atrás de mim para me conquistar de novo. Finalmente, 1 mês depois do aniversário da Sofia, o Antônio apareceu em casa com um buquê de rosas e perguntou se poderia voltar a morar comigo. Aquele foi um dos dias mais felizes de toda a minha vida. Mesmo com tudo dando certo, eu fiquei com medo de todos aqueles problemas do passado voltassem com o tempo. Viver novamente como um casal, na mesma casa, seria o teste final, a prova dos 9, para descobrir se as técnicas que eu estava usando iriam continuar funcionando. Foi então que, com o tempo, as coisas só melhoraram dia após dia. Eu pude perceber uma mudança surpreendente em meu casamento. Antônio já não chegava mais tarde em casa e dividia os cuidados da Sofia comigo, o que já me ajudava muito. Aquele clima de estresse e brigas rotineiras já não existia mais, e esperar ele chegar em casa me trazia uma sensação gostosa de paz. Eu podia sentir o seu amor, a paixão e o desejo dele estavam sendo despertados dia após dia. Ele me abraçava, me beijava, me fazia carinho. Ele me percebia como a mulher dele, como a amiga, amante e companheira.
Estava sempre preocupado com um jeito novo de me agradar. Me surpreendia com bilhetinhos apaixonados pela casa, me levava para jantar e preparava alguma coisa especial para nós dois. Todas as noites, depois de colocar a Sofia para dormir, sempre tinha um tempinho que era só nosso. Isso era maravilhoso e o sexo voltou a ser quente como nos tempos de namoro. Já não existia o medo de perdê-lo, tínhamos segurança um no outro. Começamos a compartilhar de verdade nossa vida, nossos interesses e fazer planos juntos para uma vida inteira. Hoje nós temos um casamento inabalável e uma família abençoada. Depois de realizar os testes do meu próprio casamento, eu organizei todo aquele conteúdo e consegui desenvolver um método completo para recuperar qualquer casamento, que transforma relacionamentos totalmente abalados e à beira do caos em relações novinhas em folha, com todo o frescor de uma paixão. Várias amigas minhas notaram como eu estava diferente e começaram a perguntar o que estava acontecendo. Ensinei algumas táticas do método para amigas que também estavam com um casamento em crise e o resultado foi fantástico. Você deve ter escutado algo do tipo: vocês não dão certo porque têm incompatibilidade de gênios, ou porque você é muito ciumenta. Você mesma pode achar que o problema pode estar no seu corpo, que já não é mais como era antes do casamento, pois você engordou um pouco, principalmente se você teve filho, e você acha que por causa disso seu marido não se interessa mais por você. Essa é só mais uma besteira, a culpa não é sua. E eu digo isso mesmo que você tenha sido infiel, ou tenha cometido muitos erros. Tenha certeza disso, a culpa não é sua. O que acontece é que você iniciou um casamento, mas não foi treinada para isso, certo? Você teve que aprender fazendo, e você deu o seu melhor, mas mesmo assim acabou causando alguns danos ao seu casamento, porque ninguém te ensinou como construir essa relação. Infelizmente, as escolas nos preparam apenas para a nossa vida profissional e não dão qualquer suporte para a nossa vida emocional, que é a mais importante. Aprendemos coisas como matemática e português, mas não aprendemos como lidar com aquele que vamos conviver pelo resto da nossa vida e que é uma pessoa com a natureza completamente diferente da nossa. Você consegue entender a importância disso? Você escolhe uma pessoa para passar o resto da sua vida e entra nessa empreitada sem nenhum preparo, sem nenhum estudo prévio. Pense comigo. É como se você abrisse um escritório de advocacia com um sócio sem ter a mínima noção de direito, sem nunca ter sequer lido um livro de direito. Seria quase impossível isso dar certo, concorda? Nós acabamos buscando informações com amigos na televisão, nas revistas e em blogs, mas todas essas informações não possuem qualquer base e geralmente atrapalham ao invés de ajudar. Mesmo que uma amiga sua te dê um conselho para seu casamento, com a melhor das intenções, ela sabe tanto quanto você, pois ela também não teve esse aprendizado. Uma crise no relacionamento não acaba assim tão facilmente. Se você não tiver as informações corretas, você provavelmente vai piorar a crise. O grande segredo é você aplicar a inteligência emocional no seu casamento. É aprender um método certeiro para lidar com a mente do homem. Se você está implorando, se defendendo, discutindo e bajulando, ou se você está reagindo com raiva e lágrimas, ou se está enviando mensagens e e-mails tentando fazer seu marido mudar de ideia, dessa forma você vai afastá-lo ainda mais, conseguindo o oposto do que você quer. Ao mesmo tempo, se você ficar muito distante, ele pode entender que você está desinteressada. Então, é importante saber exatamente como e quando você deve se aproximar e quando você deve se afastar. Esse é o princípio básico de qualquer conquista e deve continuar sendo aplicado no casamento, porém com algumas adaptações. O grande problema é que se você não souber aplicar corretamente essa técnica, poderá comprometer ainda mais o seu casamento e eliminar de vez as suas chances. Você precisa das informações corretas, não de ideias ultrapassadas ou de opiniões sem base. Você precisa do que funciona e rápido. Imagine por um instante você tendo uma noite acolhedora, calorosa, repleta de união e carinho com seu marido. Sem brigas, sem acusações e sem raiva. Você sentindo uma extrema felicidade ao saber que seu parceiro está prestes a chegar em casa depois do trabalho. Imagine seu marido te convidando para um jantar romântico, daqueles que vocês faziam no início do namoro. E isso sem ter que fingir que está feliz. Sem ter que fingir que não está vendo tudo que ele faz e te deixa triste. E ainda sem gastar horas discutindo a relação. Até porque eu sei que você já tentou boa parte dessas coisas e não teve resultados. Não é mesmo? Você precisa compreender como se conectar com seu marido, transformando dois indivíduos em um casal de verdade. Isso vai aumentar a sua qualidade de vida de forma extraordinária. E eu vou te mostrar como transformar tudo isso em realidade. Mas antes, deixa eu me apresentar para você.
Meu nome é Renata Santos. Eu sou psicóloga, especializada em relacionamentos e terapeuta de casais há mais de 6 anos. Foi pensando nas dificuldades que muitas pessoas enfrentam para serem felizes no casamento que eu resolvi criar o Casamento de Sucesso, guia de recuperação e blindagem de casamentos através da inteligência emocional. Neste guia, eu vou te mostrar tudo o que eu aprendi em todos esses anos de prática e estudo. Você vai aprender a lidar com qualquer problema e revitalizar completamente o seu casamento, como você nunca experimentou antes. E vai funcionar com você, independente de quantos anos de casada você tem, mesmo que seu marido já tenha ido embora de casa. E você está se perguntando quanto vai custar o Guia Casamento de Sucesso. E eu já vou te responder em mais 1 minuto. Mas antes, deixa eu te falar como ele funciona. O Guia Casamento de Sucesso é um programa dividido em 5 etapas fundamentais. Vamos conhecê-las. Etapa 1. As principais coisas que você deve parar de fazer. Este será o pontapé inicial. O primeiro passo é aprender o que se deve parar de fazer. Então, a etapa 1 é dedicada a ajudar você a parar de fazer coisas que só causam mais problemas. Muitas delas talvez você nem perceba que está fazendo. Eu vou enfatizar as 5 ações mais destrutivas na primeira etapa do programa. Logo nos primeiros dias, você vai perceber uma grande diminuição das brigas que vocês costumavam a ter. Etapa 2. Avaliando a situação. Essa etapa vai permitir que você avalie sua situação e saiba exatamente por onde começar. Existem 3 estágios diferentes em uma crise conjugal. Cada um demanda uma abordagem diferente. Assim que tiver completado essa fase, você estará realmente pronta para aprender sobre o que o relacionamento pode e deve ser, junto com os conselhos diretos de como chegar lá. Etapa 3. Salvando o casamento. Hora de consertar as coisas. A etapa 3 é o módulo central do programa e foi planejada para dar a você toda a informação que precisará para entender o que deu errado, como consertar e como garantir para que não aconteça de novo. Após essa fase, você vai sentir uma melhora nítida no seu casamento, em todos os aspectos, tudo isso bem diante dos seus olhos. Etapa 4. Lidando com a raiva e ressentimento, dissolvendo sentimentos nocivos. Na etapa 4, nós vamos tratar sobre a raiva e ressentimento. Mais importante do que compreender a raiva e o ressentimento, você vai aprender como lidar com elas, quer sejam as suas raivas e ressentimentos ou as do seu parceiro. Etapa 5. Jogando pesado. Jogando com todas as armas. A etapa final é o guia Jogando Pesado para salvar seu casamento. Ele contém truques e técnicas mais potentes para lidar com as mais persistentes e difíceis situações. Tudo isso sem se rebaixar a manipulações. O Guia Casamento de Sucesso é um método completo e eficiente para resgatar e blindar o seu casamento. Eu acredito que você tenha percebido o quanto ele vai salvar a sua vida a partir de hoje. Talvez você esteja pensando que todo o programa vai custar muito caro. Pelo menos ele deveria custar muito mesmo. O preço normal do método vendido separadamente seria de R$ 297. Porém, hoje esse preço não é para você. Eu vou te explicar o porquê em só mais um momento. Preste atenção, você não irá receber somente o Guia Casamento de Sucesso através dessa oferta. Eu tenho algumas surpresas para você. Você também vai receber 3 bônus incríveis para você tomar a decisão de resgatar o seu casamento ainda hoje e atingir a felicidade plena o mais rápido possível. Bônus 1. Recuperação após uma traição, em áudio. Infidelidade destrói muitos relacionamentos, mas não precisa ser assim. Na verdade, esse pode ser o acelerador de uma mudança verdadeira, como já vi acontecer muitas vezes. Você precisa entender por que as traições acontecem e o que fazer após uma traição, e eu te digo isso nesse áudio. Você poderá ouvir no seu celular, computador ou qualquer aparelho de som. Bônus 2. Lidando com a crise conjugal da meia-idade, em áudio. Menos compreendida ainda é a crise da meia-idade, o que pode se tornar uma crise conjugal da meia-idade que eu abordo nesse áudio. Se seu esposo já disse, eu te amo, mas não estou mais apaixonado por você, ou eu não te amo mais, ou você vê outros sinais da crise da meia-idade, você precisa desse áudio para que possa evitar que essa crise destrua seu relacionamento. Bônus 3. As 5 regras para uma discussão produtiva. Este é um relatório especial, contendo 5 regras básicas para ter uma discussão produtiva. Veja, perder o controle em um conflito é como jogar álcool na fogueira dos problemas. Essas 5 simples regras vão mudar radicalmente sua abordagem. E se você comprasse todos os bônus separadamente, junto com o Guia Casamento de Sucesso,
o seu investimento total seria de R$ 448. Porém, eu estou prestes a te fazer uma oferta extremamente especial, somente hoje. Você já sabe que eu sinto que tenho uma obrigação com o mundo, de entregar as verdades sobre o casamento de sucesso. Não é à toa que hoje eu ajudo milhares de pessoas, e esse se tornou o meu objetivo de vida. Isso significa que você vai receber o Guia Casamento de Sucesso por um preço ridiculamente baixo. Porque eu não quero que a parte financeira fique no seu caminho, impedindo você de alcançar a sua felicidade plena. Então, preste muita atenção. Apenas hoje e nessa página, o seu investimento no Guia Casamento de Sucesso não será de R$ 448. Na verdade, nem perto disso, nem a metade disso, nem a metade da metade disso. Seu investimento total hoje, incluindo Guia Casamento de Sucesso mais todos os bônus, será de apenas R$ 97. Esse preço não chega nem perto de apenas um dos livros que eu precisei comprar para desenvolver esse método, mas eu quero realmente te ajudar. E tem mais uma coisa, eu quero fazer um acordo com você. Adquira hoje o Guia Casamento de Sucesso, use todo o material por 30 dias e se você não gostar ou achar que ele não funciona para você, o que eu acho muito difícil, eu vou te devolver cada centavo pago. Basta você me enviar um e-mail e o seu dinheiro será devolvido, sem perguntas, sem explicações. Tome essa decisão agora. Dá só uma olhada no que uma das minhas alunas falou sobre o Guia Casamento de Sucesso. Meu nome é Gabriela, eu tenho 36 anos, sou casada há 5 anos e meu casamento realmente estava dado como destruído, os nossos defeitos tomaram conta da nossa relação e foi levando, atropelando tudo que a gente construiu. E me indicaram um livro chamado Casamento de Sucesso, onde eu não dei muito crédito no início, mas fui lá e li o livro. Li o livro e realmente a transformação foi assim, acontecendo de uma forma que eu nem esperava. Da minha parte, da parte do meu esposo, minhas atitudes acabaram levando ele a ter mais paciência comigo, me observar mais, ter mais carinho, me dar mais atenção, porque eu fui mudando, né, meu jeito, minha forma de agir com ele, né, e tudo isso o livro me trouxe, eu fui aprendendo, eu fui realmente assimilando, eu fui tomando direcionamentos diferentes, porque tem coisas que acontecem no casamento que a gente não está preparada, e o livro ele meio que te traz para a realidade, te prepara, né, para essas situações, e muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir, isso aconteceu comigo. Hoje eu estou num casamento muito feliz com meu marido, estamos planejando que eu engravide, da gente ter nosso primeiro filhinho. E assim, eu desejo essa felicidade no casamento para todas, porque a gente casa para ser feliz, né? Não para separar. E a gente precisa aprender a tomar atitudes e direções certas no nosso casamento. E é isso que o livro me ensinou, muitas coisas de verdade. Eu fiquei maravilhada e hoje meu casamento eu tô muito feliz. Realmente eu tô vivendo um casamento de sucesso, tá? Beijo a todas vocês e muito boa sorte. Aproveite esse desconto temporário oferecido somente hoje através dessa página e garanta o seu lugar antes que alguém o faça. Aceitamos cartão de crédito, boleto bancário e parcelamos em até 10 vezes. Todo o processo é extremamente simples e completamente seguro. Na sua fatura virá escrito apenas diversos, garantindo totalmente a sua privacidade. Clique no botão Eu quero salvar o meu casamento e mude o rumo da sua vida hoje. Se você está pensando em tomar essa decisão mais para frente, eu vou te dizer uma coisa que é certa. Toda crise conjugal só piora com o tempo. De fato, as chances de salvar um relacionamento diminuem quanto mais o tempo passa sem se fazer nada. E além disso, eu vou encerrar essa oferta em breve. Basicamente, estamos trabalhando com reserva de vagas para cada uma que assiste ao vídeo. E as vagas são limitadas, pois não pretendo ter muita gente na turma. Dessa forma, consigo dar mais atenção a todas. Há um grande número de mulheres assistindo a esse vídeo nesse momento. E se você não agir até o final desse vídeo, serei forçada a oferecer o seu acesso ao Guia Casamento de Sucesso para outra pessoa. E você vai perder a sua grande oportunidade. Então, quanto vale para você salvar o seu casamento definitivamente? Não espere até que seja tarde demais. Tome uma atitude agora mesmo. Pegue as informações clicando em Eu quero salvar o meu casamento logo abaixo. Um beijo no seu coração.